Aí que foi. Então, muito boa noite a todos os presentes aqui. Gostaria de compartilhar a minha alegria que estou tendo aqui em poder compartilhar esse curso com vocês. Tem sido uma jornada muito especial a trilhar sobre a masculinidade. Eu vejo muito o agir de Deus na minha vida, né, se revelando a mim e me ajudando a entender esse dom que Deus nos deu, né, de ser homem. Porque Deus nos criou, né? Então tudo que vem de Deus é uma bênção e um dom que deve ser vivido. E tem sido um processo de bastante construção na minha vida, né? Não me sinto completo, me sinto uma pessoa ainda em construção, mas graças à misericórdia de Cristo eu posso ter muita fé, né? De que quando ele voltar, a obra dele será completa em minha vida, né? Como também na vida de vocês. Então, antes de eu começar a explicar aqui um pouquinho aqui, eu gostaria muito de fazer alguns combinados com vocês, né? O primeiro é estar presente nas aulas, né? Vocês estão aí presentes. O outro é permanecer com a câmera ligada, né? Como o Denilson falou, vai ter o tempo da gravação e depois vai ter o momento da discussão. Esse material eu vou estar compartilhando no grupo, como também posso colocar lá no grupo dos homens, tá? Para que vocês depois possam ler e também participar lá da discussão. E, dando essas orientações, posso começar aqui, né? Então, primeiramente, muito obrigado, né? Agradecer de novo, né? Esse é um curso que eu tenho preparado, né? Que tem me ajudado muito a conhecer os desígnios de Deus para nós, né? Espero que todos nós possamos aproveitar ao máximo esse tempo para poder construir uma comunidade de homens que buscam a vontade de Deus, a revelar o caráter de Cristo por meio das nossas ações e que a gente possa ser instrumento de bênção para a nossa comunidade de fé, família, amigos e pessoas do nosso convívio, como também para o mundo, né? Ser esse sal e luz para essa sociedade, né? Então, esse aqui é o nosso cronograma, serão 3 encontros, onde no encontro de hoje a gente vai procurar entender as duas narrativas que existem a respeito do homem bom e do homem de verdade. Na segunda aula, nós iremos entender os 4 fundamentos da masculinidade que a Bíblia traz, onde a gente vai procurar entender o livro de Gênesis e os 4 pilares que a masculinidade é fundamentada. E, por último, nós iremos lidar com um grande problema que existe em nós homens, né? Que é o silêncio. Iremos construir ali por meio da carta de Colossenses e procurar entender como devemos agir diante das situações, né? E antecipando, proferindo a palavra de Deus. Então, eu gostaria de fazer a seguinte questão, trazer essas 2 perguntas para nós hoje e, de alguma forma, tentar responder ao longo do curso. O que é ser homem e por que responder essa pergunta é tão importante? Eu gostaria de começar compartilhando com vocês uma notícia de um tiroteio que teve no ano de 2018, em Thousand Oaks, na Califórnia. Mas isso não é uma simples notícia, mas uma história de 2 jovens homens. E que história é essa? Como eu compartilhei, foi um tiroteio que aconteceu no ano 2018, na Califórnia. Mas como aconteceu? Aconteceu em novembro, num bar universitário chamado Borderline Bar and Grill, aonde um jovem de 28 anos chamado Ian David Long, ele era um ex-fuzileiro naval, ele estava desempregado, tinha sido divorciado e estava morando com a mãe. E por algum motivo que os policiais ainda não entenderam o porquê, ele entrou nesse bar onde jovens estavam vivendo a vida de jovem, inclusive estava tendo uma noite country, um aniversário também de uma jovem de 22 anos. Ele simplesmente entra nesse bar lançando granadas de gás para poder deixar as pessoas confusas e com a sua pistola semiautomática .45 mira laser passa a disparar 61 vezes contra as pessoas.
E quando a gente olha para essa história, a gente pode pensar, nossa, o que está se passando, né? E foi uma noite muito trágica, porque um policial, no seu serviço, diante da ligação que fizeram para a polícia, ele entrou e, infelizmente, ele veio a óbito. E vemos que este homem, esse policial, ele se propôs a colocar sua vida em risco para poder proteger as pessoas à sua volta. Mas, infelizmente, ele acabou sendo morto. Mas existe um outro personagem, um outro jovem, que agiu de uma forma completamente diferente do Ian. Esse jovem, ele se chama Matt Venstrom, de 20 anos, é esse rapaz da esquerda, de boné para trás e barba falhada. Ele mais 7 rapazes têm uma postura de heróis. O que que eles fazem? Ao invés de eles fugirem, ele pega várias pessoas e coloca debaixo das mesas de sinuca, como também utiliza seus próprios corpos como escudo para poder proteger as suas pessoas à sua volta. E no momento que esse atirador para poder recarregar a sua arma, eles jogam banquetas nas janelas e ajudam as pessoas a fugirem. E esses jovens, eles não fogem, mas pelo contrário, eles voltam para poder salvar mais pessoas. E no final da história, o Ian acaba tirando sua própria vida. As pessoas ainda não sabem exatamente por quê. Acreditam que foi um estresse pós-traumático, porque ele foi um guerrilheiro da guerra do Afeganistão e deve ter tido algum surto, acabou agindo dessa forma. Mas é muito interessante pensar a atitude que o Matt teve, porque repórteres foram conversar com ele e ele compartilhou, né, sobre quando foi perguntado em relação se ele teve medo daquele momento. Ele disse que não, porque ele saberia muito bem para onde iria caso morresse. Eu não sei exatamente a fé, o que ele acredita, mas mostra um coração disposto a salvar as pessoas, né? Alguma coisa no ímpeto dele o levou a fazer isso. E por mais que esse fato tenha ocorrido ali na Califórnia, muito distante de nós, mas se olharmos para o nosso Brasil, iremos ver inúmeras notícias em relação a isso, de homens tendo uma postura extremamente agressiva e destrutiva na nossa sociedade. Como também nós temos várias histórias de homens que acordam cedo, colocam seus uniformes, suas fardas e vai trabalhar para poder produzir um país melhor. No final do dia, volta para casa, feliz em saber que pode prover moradia, sustento e tudo aquilo de bom para sua família. E é interessante que essas histórias, por mais que não tenham esse enredo hollywoodiano, nós podemos ver o nosso país, na nossa comunidade, na nossa cidade, à nossa volta, ou até mesmo nas nossas próprias vidas. Talvez a gente não possa ter uma atitude extremista contra de Ian, de empunhar uma arma, mas muitas vezes podemos empunhar um tom de voz extremamente agressivo contra as pessoas, podemos lançar olhares extremamente opressores, como também de julgamento, e muitas vezes nosso coração tem um grande desejo de fazer a coisa certa, de prover, cuidar e servir. E parece que nós homens constantemente estamos nessa balança. Às vezes temos o coração de Matt, às vezes temos a postura de Ian, e esses dois enredos que ele é muito presente em nós homens. Mas surge a seguinte questão: o que é ser homem? E uma outra pergunta que surge: por que responder essa pergunta é tão importante? Nos últimos dias, não sei se todos têm acompanhado, a, um corte de um filme tem uma repercussão mundial. Esse vídeo é o trecho do documentário Encontro no Fim do Mundo. Aí ele foi filmado e foi lançado em 2007, dirigido por Werner Herzog. E é um vídeo muito interessante, muito simples, mas que ele levou 19 anos para poder ganhar uma repercussão mundial. Nós vemos normalmente um corte, onde mostra um pinguim que estava num efeito manada, olha para o lado, vê uma montanha e, de alguma forma, decide seguir a direção das montanhas. E é muito interessante, porque quando a gente olha para a internet, muitas pessoas pararam para poder fazer uma análise existencial, trouxeram reflexões sobre a vida,
sobre o ímpeto que há no coração nós de procurar uma jornada incrível, uma vida digna de se viver. E, de certa forma, histórias como essa inspiram o nosso coração. E a gente consegue ver isso no cinema também. Quantas histórias de heróis representados por homens inspiraram gerações, moveram os nossos corações, produziram virtudes e valores em nossas vidas. Gostaria de destacar aqui do nosso general romano aqui, Maximus Meridius, Décimos Maximus Meridius, que diz o seguinte: o que fazemos em vida ecoa na eternidade. Temos outros personagens também, como a história do Rock Balboa. Quem aqui não já se inspirou com o exemplo dele de dedicação e superação, de não se render aos desafios que se encontram? Ou então o filme Coração Valente, onde a gente vê um líder que não fica atrás ou se escondendo da batalha, mas pelo contrário, ele mostra um exemplo e vai à frente do seu exército, demonstrando lealdade e compromisso com as pessoas à sua volta. Depois, nós temos aqui a história do Superman, uma pessoa com vários dons e talentos, mas sempre ao serviço do necessitado, da pessoa fraca. E é muito interessante pensar na história do Pinguim, desses personagens, e eles têm algo em comum, que é a famosa jornada do herói. Não sei se todos aqui conhecem essa jornada do herói, que normalmente os filmes de Hollywood buscam seguir, que é um conjunto de etapas que o herói segue para poder chegar na sua história, no desfechar da história. Mas existe um ponto muito específico na jornada do herói, que é o conflito. Todo herói da sua história vai passar por um conflito, seja moral, ético ou de identidade. E que eles irão passar por esse conflito vai ser no momento mais difícil do filme, porque eles precisam passar por isso para poder alcançar aquilo que ele almeja. E todos nós sabemos que a vida não é fácil. Muitas vezes irão surgir situações no nosso casamento, iremos estar sentindo distante dos nossos filhos, vai ocorrer o desemprego, problemas no trabalho, isso nos vai se sentir desorientados. Podemos questionar o nosso valor e podemos nos sentir incapazes de, de agir diante das situações. E podemos nos perguntar: que homens temos sido diante dos desafios? Temos realmente sido homens bons neste mundo? Eu acredito que cada um aqui possui uma história em relação a esse tema, masculinidade. E muitos devem ter tido conversa ao longo da sua vida, seja com seus pais, avós, tios e amigos. E nessas conversas, normalmente sempre trazem os marcos mais comuns, aonde o homem deve cumprir para poder afirmar sua masculinidade. Eu gostaria de ressaltar alguns, que são a conquista de uma mulher, tirar a carteira de motorista, beber, se desafiar, encontrar o primeiro emprego e muitos outros marcos culturais que nos é impulso para poder comprovar que realmente somos homens. E ao longo da história, da nossa jornada como herói, recebemos ao longo das nossas vidas bons exemplos, como também maus exemplos. E eu gostaria de compartilhar com vocês algo que um pesquisador, um sociólogo, Michael Kimmel, fez na Academia de Cadetes de West Point, nos Estados Unidos. Ele basicamente se preocupou em fazer duas perguntas para homens, para poder entender o que eles entendem sobre masculinidade. E ele trouxe duas situações. A primeira situação é a seguinte: ele compartilhou uma situação de um velório. Se, por exemplo, você está em um velório e chega alguém e diz o seguinte sobre a pessoa que veio a falecer: ele foi um bom homem. O que isso quer dizer? Então, os cadetes da Academia Militar responderam o seguinte: significa honrar, dever, integridade, sacrifício, fazer a coisa certa, defender os fracos.
ser um provedor, ser um protetor, ser responsável e ser generoso. Depois de fazer essa pergunta, meio que de alguma forma os cadetes eles meio que compartilharam algo muito parecido uns com os outros. Depois ele fez uma outra pergunta, que foi a seguinte: se alguém virar e falar o seguinte para você, vira homem, aí temos um palavrão aí que eu não vou falar, seja um homem de verdade. O que isso quer dizer? Então os cadetes já olham assim meio estranho, meio torto. Ah, significa ser durão, forte, não demonstrar fraqueza, ganhar a qualquer custo, aguentar a dor, fazer sexo e etc. E é interessante notar essa pesquisa de Michael Kimmel, que ele fez em outros lugares do mundo, e os homens compartilharam algo muito parecido entre si. Então, isso mostra que nós homens, de alguma forma, temos um senso em relação ao que é masculinidade. Mas, da mesma forma que Ian e Matt demonstraram dois enredos diferentes, às vezes agimos dentro desses dois enredos. Então, podemos entender que existe duas histórias se passando, que muitas vezes somos motivados para ser bons homens, que demonstram virtude e compromisso por si e pelo próximo, mas também podemos demonstrar esse famoso homem de verdade, que eu coloco aqui entre aspas, o famoso cabra macho. Isso é muito interessante a gente parar e refletir sobre, porque da mesma forma que às vezes a gente pode ter um pensamento de estar agindo de uma forma, as nossas ações dizem outra. Estamos inseridos em uma cultura que ela influencia sim nossas vidas, pode influenciar também a nossa comunidade de fé, a nossa sociedade, e nós, como cristãos, devemos refletir muito a respeito do estilo de vida e coisas que reafirmamos por meio das nossas ações. Porque se a gente não faz isso, a gente pode ter duas posturas. Podemos ser as pessoas que aceita tudo e é levado pela manada, por efeito manada, e acaba vivendo um evangelho totalmente desconexo do da Bíblia. Como também podemos ter uma atitude de se afastar completamente do mundo, de não querer fazer parte dele, se ausentar. Isso também é algo muito ruim. A gente deve viver o mundo com o mesmo compromisso que Jesus espera de nós. E que compromisso é esse? Estar no mundo, mas não pertencer a ele. E a gente vê isso em João 17. E esse é o nosso chamado. Esse é o chamado desse curso. Aprender a viver nesse mundo sem pertencer a ele, com os olhos fixos em Jesus. E eu gostaria de compartilhar com vocês uma frase de um livro que retrata muito isso, esse conflito que nós homens, dia após dia, convivemos. Esse parágrafo aqui eu retirei do livro A Guerra Tóxica contra a Masculinidade, de Nancy Pearson. Recomendo muito a leitura desse livro, ele é muito bom. Ele traz uma questão histórica desde o tempo bíblico até os dias atuais. Ele não só foca na questão do feminismo, né, que hoje é muito forte, mas, pelo contrário, ele traz alguns marcos muito importantes na nossa sociedade, que moldou a nossa forma, como também moldou todo mundo. Gostaria de ressaltar a ideia da Revolução Industrial, onde ela traz capítulos assim fantásticos, deixa muito claro a respeito de algumas coisas que aconteceram. Claro, acho que colocar toda a culpa na Revolução Industrial não é o passo, mas ela dá algumas direções em relação de como estamos hoje como sociedade. Como também tem a questão do darwinismo, que traz aí uma ideia assim sobre a questão do homem procurar constantemente várias relações amorosas, e depois a gente pode, em outro momento, compartilhar a respeito disso, mas é um livro muito completo, que eu gostei muito de poder entender e compreender, e isso foi muito rico na minha vida, né? Mas o que esse parágrafo traz? Ele traz o seguinte: homens em todos os lugares parecem viver a tensão entre o que eles mesmos definem como homem bom e homem de verdade.
que a cultura ao redor os pressiona a ser. Então, gente, viver nesse mundo é uma decisão. Não tem como viver neste mundo sem se envolver entre ser um bom homem ou um homem de verdade. Só destacando aqui, quando eu falar homem bom, ele traz a questão do homem virtuoso, tá? Já o homem de verdade, ele traz essa perspectiva que o mundo traz, tá? Mas que tensão é essa que muitas vezes, às vezes, a gente vive? Eu gostaria de ressaltar o seguinte, como, por exemplo, a questão da força. Como homens, nós somos chamados a utilizar a nossa força para poder proteger as pessoas à nossa volta. Mas em muitos lugares, nós vemos pregando que a violência ela deve ser exercida como uma questão de oprimir o outro, de não levar desaforo para casa. Pisou no meu pé, vai tomar de volta também. Isso mostra essa tensão. Muitas vezes somos chamados a demonstrar uma força que vai edificar, mas também vemos em nossos corações uma força totalmente desvirtuada das Escrituras. Um outro ponto que eu gostaria de trazer é a questão da estabilidade emocional. Nós homens temos uma tendência de ter uma estabilidade emocional maior, onde a gente pode utilizar isso a fim de beneficiar as nossas vidas, como também as pessoas à nossa volta, procurando não ser levado pelas situações, por questões emocionais, mas agindo de uma forma racional, conseguindo elencar as coisas de uma forma mais equilibrada. Mas muitas vezes os homens são tensionados a viver uma frieza emocional, aonde ele não expressa seus sentimentos, as suas emoções, e ele possui um grande medo de poder fazer isso, porque ele deixará de ser um homem de verdade se ele abrir as suas necessidades e dificuldades para o próximo. Então, constantemente vive essa tensão entre o que é bom e o que é mal. Isso me faz muito lembrar o apóstolo Paulo, onde ele fala que o bem que ele quer fazer, ele não consegue. Então, constantemente, nós homens lidamos com isso. Existe um poder que atua em nós, que faz com que a gente constantemente não consiga fazer aquilo que a gente gostaria. Na aula 2, a gente vai entender que esse poder se chama pecado, mas acredito que todos aqui estão na mesma página de poder entender isso, né? E nos últimos anos tem surgido um termo que tem sido muito utilizado, né? Que é o masculinidade tóxica. Ele tem usado como um guarda-chuva para expressar que a masculinidade é dominação, agressão, violência e sexismo masculino. Meio que impõe e obriga as pessoas a pensarem dessa forma. E a partir disso, muitos consideram o valor da masculinidade no mundo como algo insignificante, algo que deve ser evitado, algo que nem deve ser incentivado. Mas quando a gente olha para a história e vê exemplos de homens bons, a gente vê que a masculinidade é altamente frutífera para a nossa sociedade. Ainda mais quando elas são direcionadas para algo construtivo, quando ela tem fundamentos sólidos, fundamentos que irão construir as pessoas e o mundo à nossa volta. E uma outra frase que eu gostaria de trazer é essa: será que a masculinidade tem sido encorajada nos dias de hoje? Eu gostaria de trazer essa frase do mesmo livro, que diz o seguinte: quando uma cultura educada a difamar rotineiramente a masculinidade e a hombridade, então as mulheres estão perpetuamente presas a garotos, que não têm nenhum incentivo a amadurecer ou honrarem seus compromissos. E gostaria de ressaltar essa última frase: os homens tendem a viver à altura, seja alta ou baixa, das expectativas que estão sobre eles. Então, encorajar a masculinidade, irmãos, é fundamental para as futuras gerações, não só para este momento. Aquilo que semeamos hoje será colhido no futuro.
muito, e é necessário construir esse legado de masculinidade. Porque se não ensinarmos os garotos uma versão mais saudável de masculinidade, eles se sentirão pressionados a viver o reducionista roteiro secular. Então, esse curso não só diz respeito a nós, mas também em relação àquilo que nós estamos construindo como comunidade, como também família em nossos lares. Então, encorajo muito cada um aqui a se dedicar bastante no estudo das Escrituras e buscar essa direção de Deus, para poder construir princípios e valores nas crianças da nossa igreja, como também jovens. E, e mais uma vez, eu trago uma frase que diz o seguinte: não devemos cometer o erro de equacionar a masculinidade com o mau comportamento masculino. Uma cosmovisão bíblica nos diz que os homens foram criados para viver o ideal do homem bom, exercendo traços como honra, coragem, fidelidade e autocontrole. Uma boa sociedade saudável é aquela que ensina e encoraja uma visão de masculinidade centrada de Deus, centrada em Deus. Isso é muito importante, porque quando a gente olha para a nossa sociedade, nós vemos cada vez uma decadência maior. Nós vemos o número de divórcios crescendo, pessoas cada vez mais imaturas, pessoas cada vez menos querendo assumir suas responsabilidades, e muitas vezes é isso que o mundo prega a respeito de nós homens. Mas nós precisamos viver uma vida cercada pelo Evangelho. O Evangelho ele deve nos impulsionar. O Evangelho é grande o bastante para poder preencher essa masculinidade e nos ensinar aquilo que as Escrituras nos orientam, que é ser igual a Cristo. No início da aula, eu compartilhei a história de dois homens. Depois eu compartilhei a história do Pinguim, de outros personagens, da nossa cultura pop, de muitos heróis. Mas eu gostaria de compartilhar com vocês a história do maior herói da Bíblia. E sabe, a Bíblia ela é muito rica. Nós vemos vários homens que viveram grandes dilemas em suas vidas. A grande questão do conflito, da jornada do herói. E muitos deles pagaram um preço altíssimo para se permanecer íntegro àquilo que ele acreditava. Mas o exemplo que eu gostaria de trazer é o de Jesus Cristo. E nós vemos que em muitos momentos Jesus foi pressionado por diversos tipos de corrente de pensamento naquela época, seja pelos fariseus, saduceus, pelas pessoas à sua volta, e Jesus se permaneceu de uma forma íntegra. Mas eu não gostaria de trazer esses conflitos que ele passou com as pessoas, mas de um momento onde ele estava só. Eu acredito que nesses momentos de solidão, onde a gente se encontra só, onde a gente trava as nossas maiores batalhas, eu gostaria de trazer o deserto. Então está aí o nosso maior herói, Jesus Cristo, trilhando o caminho da cruz. Mas eu gostaria de trazer o relato de Lucas 4. É muito interessante quando a gente olha para a história de Cristo, porque nós vemos que ele ficou 30 anos no anonimato, no silêncio, no dia a dia, ocupado das suas obrigações diárias. Provavelmente acordava cedo, cuidava dos negócios da família como carpinteiro, ajudava a cuidar dos seus irmãos, cuidar da sua mãe, do seu pai. Mas chegou o momento em que chegou o grande dia, o dia em que o Salvador do mundo se apresenta para a humanidade. E nós vemos que Jesus, antes do deserto, ele foi batizado e foi conduzido pelo Espírito Santo. E no batismo ele ouviu a grande declaração: Tu és meu filho amado, em que tenho alegria. E por meio dessa afirmação de sua identidade, ele é conduzido pelo Espírito Santo a adentrar o deserto, aonde ele lida com três grandes tentações que a gente vê aqui. O diabo lhe disse: se você é filho de Deus, mande a essa pedra que se transforme em pão. E sabe, irmãos,
Jesus, ele foi questionado em sua identidade. Satanás, ele foi diretamente no ponto crucial do evangelho, que é a identidade de Cristo, Filho de Deus. E ele foi tentado 3 vezes. É muito interessante quando a gente para e pensa, porque as 3 tentações, de alguma forma, têm a ver com os grandes medos que nós homens temos, que é a capacidade de prover pão, a capacidade de prover de segurança, que é a questão de se lançar e sentir seguro, e a questão de servir, quando Satanás fala para poder se ajoelhar. Mas é muito interessante essa batalha que Jesus trava sozinho no deserto, lidando ali com Satanás, no momento ali da quaresma, no momento onde ele estava mais debilitado, ele declara em alto som: está escrito. Então, no batismo, Jesus confirma a sua identidade. E no deserto, a identidade é questionada. Então, constantemente, nós passamos pelo mesmo roteiro de Cristo. No batismo, a nossa identidade foi afirmada. Por meio da salvação que nós temos em Cristo Jesus, nós somos filhos amados de Deus. Mas no deserto, nos desafios do dia a dia, a nossa identidade é questionada. Inúmeras vezes, situações do dia a dia, situações que fogem do nosso controle, situações do nosso trabalho, situações com a nossa família, com os nossos filhos, esposas, namoradas. Essas, todas essas situações irão questionar nossa identidade. E a pergunta é: qual roteiro nós iremos decidir? Para Jesus, não havia dúvida alguma, está escrito. E claro, nós somos humanos, somos falhos, muitas vezes iremos errar, mas eu não quero trazer um peso, mas pelo contrário, eu quero trazer uma esperança para que a gente possa olhar para a vida de Cristo, não ficar surpreso quando nós formos tentados, ou então quando nós falharmos, mas entender que a palavra de Deus nos orienta para algo gigantesco. Adão falhou, Jesus ele é o novo Adão, e Jesus ele traz esse exemplo de masculinidade, do que é ser homem. Então, resumindo a aula de hoje, nós conversamos sobre os 2 roteiros que a nossa sociedade acaba presenciando, o do homem bom e do homem de verdade. Como também vimos que o termo masculinidade tóxica tem sido usado como um guarda-chuva de várias visões negativas sobre a masculinidade, muitas vezes bem fundamentadas, porque basta olhar os noticiários, mas de forma alguma devemos desprezar a ideia da masculinidade do homem e o homem, porque Deus criou o homem. Então é um dom e nós como cristãos devemos buscar viver isso em nossas vidas. Então, devemos pensar a respeito disso. E eu gostaria de retomar as 2 perguntas iniciais que nós fizemos, que eu fiz no início dessa aula. O que é ser homem? E por que essa pergunta é tão importante? Ao longo da história da humanidade, surgiram diversas expectativas, princípios, valores, características e comportamento associados à figura masculina. E a Bíblia afirma que ser homem é exercer um dom da criação, que se estrutura em 4 pilares, que é um ser espiritual, um ser de aliança, um ser que cultiva e cuida, um ser que é senhor e servo. Esses 4 fundamentos será tratado na próxima aula, certo? Na quinta que vem. Mas a grande questão é a seguinte: responder essa pergunta, essas 2 perguntas que eu trouxe para vocês, ela é importante não só por causa do momento que nós vivemos, devido às inúmeras correntes de pensamentos que surgiram ao longo do tempo, mas ela é importante porque Deus nos chama a ser isso. Então, na próxima aula, a gente vai compartilhar um pouquinho sobre esses 4 fundamentos. A gravação vai interromper agora e logo mais a gente vai fazer a discussão aqui de algumas perguntas, beleza?
Então, essa foi a aula de hoje.